Olá, pessoal. Eu sou Flávia Krenhofer, psicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e PETWOR. O tema hoje é o sentimento de culpa. Então, me pediram esse tema e ele realmente é super importante na nossa emoção e nos transtornos emocionais. É muito relacionado com estados negativos e vamos lá. Então, uma coisa importante a se falar é uma distinção entre a vergonha e o sentimento de culpa. A vergonha é quando a gente teme o julgamento dos outros. Eu estava fazendo alguma ação e outra pessoa viu, ou as outras pessoas, e eu temo o julgamento delas, e aí eu sinto vergonha. Essa vergonha pode ser perante um auto-julgamento meu, mas mesmo assim perante a minha imagem de uma autoridade tipo divina, algo assim, né? E o sentimento de culpa, muitas vezes ele é um subproduto porque ele é esse auto-julgamento, uma auto-recriminação, quando eu acho que aquilo que eu fiz eu deveria ter feito diferente, bate de frente com aquilo que eu acredito que seja o certo de alguma forma. Até algumas ações, o sentimento de culpa, aquela sensação de se sentir culpada, pode ter uma finalidade positiva quando nos faz estar de acordo com certas regras que são importantes para a vida social. Por exemplo, eu passo um sinal vermelho, de repente, porque eu estou com pressa e quase atropelo alguém, me dá aquela sensação de culpa e aquele arrependimento. Nesse caso, isso serve como um alerta para que eu não repita isso, porque é preciso seguir regras para se viver bem em sociedade. Então, essas seriam culpas passageiras. Outros sentimentos de culpas mais passageiros são quando alguém pede alguma coisa e eu acho que eu deveria fazer e não fiz, aí me sinto culpado porque me julgo ruim. Então, são determinados sentimentos de culpa que a gente julga que deveria fazer uma coisa e acaba querendo fazer outra, enfim. O tema que eu quero falar mais profundamente agora é esse sentimento de culpa que causa transtornos emocionais, que está por trás de muitos sentimentos como depressão, que é o sentimento de culpa arraigado, aquele crônico, que é algo que de repente a gente fez há 20 anos atrás, ou que a gente não se perdoa de jeito nenhum. Fato é que coisas passadas não tem mais volta. Aquilo que está feito, ou seja, tem aquele ditado, não chore sobre o leite derramado. É verdade. Mas o fato da gente não chorar sobre o leite derramado não significa que a gente não vá fazer nada sobre isso. Muitas vezes o sentimento de culpa crônico, ele é totalmente inútil, muitas vezes não, regularmente é inútil, porque assim, existe o sentimento de culpa primário e secundário, digamos assim. O PETWOR fala do sentimento de culpa primário e do secundário. O que seria esse sentimento de culpa secundário primeiro? É esse sentimento de culpa quando eu não consigo me perdoar ou esquecer aquilo que eu fiz em 1900 não sei quando, ou aquilo que eu fiz para alguém ontem, ou sei lá, o ano passado,
Eu não consigo me perdoar por alguma ação que eu fiz, ou seja, para mim mesmo. Eu tenho culpa porque eu não estudei o suficiente e agora eu não passei, não consegui realizar aquela profissão que eu gostaria. Então, essa pode ser uma culpa crônica, mas essa culpa crônica, ela nos coloca, perpetua um estado de vitimização. Quando a gente não se perdoa por erros cometidos, que muitas vezes não foram nem erros, eu julgo algo como erro, algo como imperdoável, ou eu julgo que eu não atendi alguém, ou que fiz mal para alguém. E como aquilo não tem conserto mais diretamente, eu não posso voltar no tempo e rearranjar a situação, então eu mantenho aquela culpa. Aí isso perpetua um sentimento de auto-vitimização, porque eu não faço nada sobre o assunto, mas o fato de eu me sentir culpada é como se eu pudesse, me sofrendo com aquilo, não ser tão ruim assim. Então, a pessoa às vezes faz uma barganha com ela mesma, bem inconsciente. Então como eu tô sofrendo, é porque eu não sou tão ruim assim, ou seja, eu não mudo a situação, né? Eu não tomo ações realmente necessárias, eu não pago o preço, eu não dou o meu melhor. Essa é a culpa primária. A culpa primária que o Petor fala é aquela culpa real que a gente tem, que é assim: eu não quero amar, eu não quero me perdoar, eu não quero mudar as minhas crenças arraigadas, eu não quero tomar as ações necessárias. Por exemplo, se eu prejudiquei alguém e aquilo dói muito, muito meu coração, eu posso tentar contrabalançar aquilo de alguma forma. Eu posso ver se existe uma maneira de me aproximar daquela pessoa. Ou se não mais aquela pessoa, eu posso tentar fazer uma compensação através de outras pessoas ou de outras ações. Enfim, eu entendo, eu me perdoo. Isso dá um trabalho real, porque eu preciso sair das autocomiserações, eu preciso fazer mudanças reais das minhas crenças limitantes, e isso dá bastante trabalho. Esse é um trabalho real. Eu tenho que dar o melhor de mim para a vida, eu tenho que sair da inércia, entende? Então, a culpa real que a gente tem, que é a primordial, que ela é nociva, realmente ela é a raiz que nos paralisa, é aquela que diz: bom, eu não quero dar, eu não quero mudar mesmo, mas eu vou arranjar um sentimentozinho negativo aqui, ou eu vou adoecer para eu não tomar a ação que eu devo tomar, né? Então, assim, as ações levam a gente realmente a resolver as coisas. Até o fato da gente olhar para o passado e falar assim: bom, eu preciso me perdoar, eu tenho que fazer as pazes com essa situação, eu vou olhar para frente sob um novo olhar. Por pior que tenha sido a situação, hoje é uma nova escolha. Então, o fato de eu acordar e ver como que eu vou me dar esse amor ou esse perdão necessário e como que eu vou arrumar a situação, se possível, com determinadas pessoas, ou se eu não segui um caminho que eu deveria ter seguido profissional e eu me arrependo e me sinto super culpada. Então, assim, aceitar hoje as minhas escolhas de hoje, tomar novas escolhas hoje, pagar o preço, ter o trabalho de fazer mudanças hoje para ser mais feliz hoje e não ficar simplesmente ruminando o passado, me martirizando,
porque essa culpa não é a culpa real. A culpa real é que hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu não tenho forças ou dou desculpas para não mudar. Então eu fico lá no passado. Então esse é um ponto da gente ver que o sentimento de culpa crônico, ele é, na verdade, embutido nele uma auto-vitimização. Tá, pessoal? Então, assim, esse é um tema muito profundo, é um tema, assim, bem consciente na maioria de nós, e por isso não é muito fácil entender, como muitas vezes, à primeira vista, não é muito fácil entender as maravilhosas explicações que existem no Petor. Mas, assim, é muito útil a gente ter essa noção e começar a questionar. Pera lá, eu tenho um sentimento de culpa crônico e aonde que isso está me levando? Só a ficar infeliz e a me recriminar, né? Então, eu vou atuar hoje nisso. Se não diretamente nisso, em que eu posso atuar para me sentir bem, como se fosse mesmo uma compensação, porque não tem nada de errado da gente fazer isso, se a gente sentir que esse é um caminho, né? Muitas vezes esse sentimento de culpa também, e vale aí da mesma forma, ele é um sentimento de culpa ligada à nossa fé religiosa, não é algo com uma situação específica ou com uma pessoa, mas é com Deus ou com o divino, com aquilo que eu acredito, porque eu fui má. Na verdade, tem a ver com a nossa crença do que é ser bom, ser mal, e mais uma vez, né? Então, eu fico com uma crença de que, por exemplo, eu sou má ou eu fui má e que por isso eu vou ser punida, mas eu não faço nada no hoje para resolver essa situação. Então, se você carrega sentimentos de culpa crônico, veja você o que você pode fazer hoje. Como você pode fazer as pazes com você, como dar o seu melhor sim para a vida. Eu dou sim para a vida, eu me comprometo a ser feliz, a fazer as pessoas ao meu redor felizes, a saída dessas situações. E isso também facilita a gente não culpar tantos outros e tomar nossa responsabilidade pelas coisas. Tá, pessoal? Então, era esse o recado que eu queria passar sobre esse tema extremamente importante e pertinente, que é a culpa. Um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.